Recording is on. Saiu um aviso de gravação, né? Saiu. Joia. Então é isso. Nós hoje vamos falar sobre bênçãos e maldições, né? Que é um tema, geralmente parece um tema religioso, mas na verdade a gente vai ver que não é. Que tem uma. Inclusive a definição de bênção e a definição de maldição, ela muda. Ela mudou até com a ressignificação do cristianismo, né? Então vamos começar pelo começo, né? Que é falar do que é maldição, né? Para a língua, nossa língua portuguesa, maldição é um substantivo feminino, né? A origem da palavra maldição, ela vem do latim, né? Ela vem de male, que significa mal, e dicere, que significa dizer, falar. E juntos formando maledicere. Maledicere, que inicialmente significava apenas falar mal de alguém. Mas com o cristianismo surgiu um significado mais forte que seria execrar, né? Quando uma pessoa se afastar do que é sagrado e correto. Então, por longo tempo, né, chamar alguém de maldito, amaldiçoado, era uma ofensa muito grande. E acho que até hoje é. Qual é o efeito de amaldiçoar, né? Aí nós vamos para o dicionário, né? Que temos então. Deixa eu só configurar aqui. Nós temos alguns significados para maldição no dicionário, né? Que é o ato ou efeito de amaldiçoar. Um outro significado que é um conjunto de palavras, maldição, um conjunto de palavras para desejar que algum mal aconteça a algo ou a alguém. Então, com esse significado, seria até possível você amaldiçoar não só uma pessoa. E geralmente a gente pensa que amaldiçoar é só a uma pessoa. Você poderia, inclusive, amaldiçoar uma coisa, como, por exemplo, uma casa, um carro, né? Um outro significado seria conjunto de circunstâncias majoritariamente negativas. Então, quando uma pessoa ela quebra uma maldição, né? Essa maldição ela é um conjunto de pragas, vamos dizer assim. E a bênção? O que seria a bênção, né? A bênção me parece, né? Nos parece ser o oposto da maldição, né? Bênção também é um substantivo feminino, cuja origem da palavra também vem do latim benedictio, que significa ato de abençoar, que vem da conjunção entre bene, que significa bem, e dictio, que significa dizer, dictio, né, que vem de dicere, que significa dizer. Então, é o bem dito, aquilo que foi bendito, que foi bem falado, né? E no dicionário nós vamos ver alguns significados para a bênção, como, por exemplo, a expressão ou gesto com que se abençoa. Já outro significado da religião é o sinal da cruz, né? O sinal que as pessoas fazem para se benzer. Nós temos também um significado de benefício, de graça, de favor, né? De algo, um favor especial. E o que acontece, né? A chamada, né, do nosso encontro de hoje ficou assim por conta da história do caso da família Kennedy, né? Nós sabemos que a família Kennedy, né, foi muito famosa, ela foi quase que também um modelo de sucesso, não só nos Estados Unidos para os americanos, né, os norte-americanos, mas para o mundo todo. Muitos membros da família Kennedy
participaram diretamente da política ao longo dos anos, muitos foram reeleitos, mas também a família se viu envolta em uma série de acontecimentos trágicos, de mortes precoces, de jovens, tanto homens quanto mulheres da família. E aí vamos nos debruçar com respeito, né, sobre a árvore genealógica que vem a partir do Joseph Patrick Kennedy, pai, né, o pai de muitos deles. Eles tiveram 11, deixa eu ver contar direitinho aqui, 4, 8, 9, tiveram 9 filhos, né? Algumas Nossa. filhas e alguns filhos. Então, deixa eu buscar aqui o Joseph Patrick Kennedy. Ele se casou com a Rose Elizabeth Fitzgerald, tá? Então, vamos do início, né? Inicialmente, vou compartilhar aqui a tela. Uhum. Inicialmente, a família do... Isso. Tá vendo direitinho Vou dar um zoom aqui. Tá. Então, o Joseph Patrick Kennedy, ele veio a origem da família, a origem mais arcaica da família Kennedy, do sobrenome Kennedy, vem da Irlanda, tá? O sobrenome Kennedy original vem do gaélico, que é o Knaid, que se escreve um O, aquele apóstrofo, né? Cinned. Então, o sobrenome Kennedy não se escrevia com K, E, N, dois N's, E, D, Y. Ele vem a origem dele vem do gaélico, que vem da Irlanda. Inclusive, não se pode afirmar que eles sejam descendentes de um rei, mas havia um rei que tinha o sobrenome original o Kennedy, né? E ele era um rei da região ali da Irlanda, né? E teve um papel político muito importante. Então, eu não posso afirmar, mas existem duas origens do sobrenome Kennedy na Irlanda, e uma delas é essa. Como associando o papel político que a família Kennedy teve nos Estados Unidos, eu acredito na grande possibilidade, na grande probabilidade de que eles tenham se originado, sim, esses ancestrais mais antigos, dentre os quais um deles foi rei. Bom, o significado, olha que interessante, o significado do Knaid, né? O Knaid era cabeça com elmo, aquela armadura, tá? Ou cabeça deformada. De toda maneira, o significado de Knaid, né? Kennedy, né? Seria cabeça, ou seja, cabeça naquela época se daria para um líder, para alguém que fosse líder, né? Ou cabeça deformada, não importa, ou cabeça com elmo, que era uma armadura, enfim. A gente pode interpretar como sendo um sobrenome de força, né? E que signifique liderança. Então, em um determinado momento aqui, o Joseph Patrick Kennedy, né? Eu não vou começar da árvore, vou começar a árvore daqui, tá? Ele se casou com a Rose Fitzgerald e eles então tiveram esses filhos aqui, tá? O Joseph Patrick Kennedy Jr., o primeiro, primogênito. Depois o John, o que ficou mais famoso, que está coloridinho aqui, F. Kennedy. Depois a Rosemary Kennedy. Depois a Kathleen Agnes Kennedy. Depois Eunice, Patrícia, Robert F. Kennedy. John N. Kennedy e Edward Moore Kennedy, tá? Esses aqui, então, foram, né? E eu vou desdobrar ainda, agora, a árvore desse que está coloridinho aqui, do John F. Kennedy,
porque também eu fiz uma tabela para mostrar os acontecimentos que eu destaco como tragédias, tá? Dele, né? Dos descendentes do John F. Kennedy e também dos irmãos, dentre eles alguns irmãos aqui, inclusive esse primeiro, Joseph Patrick Kennedy, que ele foi todo programado, esse primogênito foi programado para ser o presidente dos Estados Unidos e por uma tragédia acabou não sendo. Então, vou parar a partilha aqui nesse momento. Deixa eu voltar aqui. Recording is on. Do John Kennedy. Do Kennedy que a gente conhece, que, enfim, teve toda aquela tragédia. Bom, esse John Kennedy, né, é filho do John Patrick Kennedy, né? Ele se casou com Jacqueline Lee Bouvier. Foi um casamento bem de pompa. Eles eram considerados de casal modelo, né? E eles tiveram um filho que também foi muito famoso, John F. Kennedy. Todos são John, né? John. Tanto que o apelido dele era John, né? Esse rapaz aqui, né? Lembra dele? É muito bonito, né? Um rapaz talentoso, enfim, famoso. Ele era jornalista, ele era editor, ele era advogado, né? Eles tiveram também uma filha chamada Caroline Bouvier Kennedy e tiveram dois filhos, uma que nasceu no mesmo dia, ela morreu, nasceu já morta, enfim, Arabella Kennedy, e o Patrick Kennedy, que também nasceu e ficou vivo somente 2 dias, tá? Então, eles tiveram, na verdade, 4 filhos, 2 dos quais não sobreviveram, assim, poucos dias ou horas após, eles acabaram falecendo, né? Então, eu vou me debruçar com respeito sobre essa família, tá? Parte dos membros dessa família, eu vou compartilhar agora uma tabela que eu criei aqui para a gente entender melhor, né, os acontecimentos, as datas. Vou compartilhar essa tabela. Me diz se você está vendo bem a tabela. Tá dando para ler? Ou não? Tá, eu tô aumentando um pouquinho. Tá. Pode deixar. Tô conseguindo ler. Então, eu vou discorrer agora nessa tabela aqui, porque ela realmente é bastante interessante. Vou começar aqui pelo Joseph Patrick, conhecido como Joe, né? O Joe Kennedy, né? Ele nasceu em 25 de julho de 1915 e faleceu em 12 de agosto de 1944. Na família, ele era o filho mais velho daquele Joseph, né? O pai, né? O paizão. Joseph Patrick Kennedy e a Rose Fitzgerald. Ele foi um oficial da Marinha dos Estados Unidos, ele foi aviador e piloto militar durante a Segunda Guerra Mundial. Foi criado para ser o presidente dos Estados Unidos. Entretanto, um acontecimento trágico, ele faleceu numa missão na Segunda Guerra, quando ele pilotava um avião que estava carregado de explosivos. Tá? E aí eu coloquei as datas, eu coloquei umas coresinhas, depois a gente vai associar essas datas. Tá? Em seguida, nós temos o John F. Kennedy, tá? Que nasceu em 29, nasceu depois, em 29 de maio de 1917, faleceu em 22 de novembro de 1963. Ele foi o segundo filho, depois do Joe Kennedy, é o segundo filho daquele casal, né? Do Fitzgerald. Esse chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Ele se casou com Jacqueline Lee Bouvier, teve 4 filhos, 2 dos quais faleceram antes de completar 1 ano de idade. Esse foi aquele, né, o famoso, que morreu assassinado por disparos de arma de fogo no meio de um desfile. Ele estava desfilando de carro, foi algo bastante assim, dramático, né? E um terrorista ou alguém enviado, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, disparou armas de fogo e ele acabou falecendo.
Depois do John Kennedy, nós temos a Rosemary Kennedy, irmã dele, que nasceu em 13 de setembro de 1918 e faleceu em 7 de janeiro de 2005. Ela também era filha daquele do casal, né, o primeiro casal, só que ela no parto, ela teve complicações no parto, tá? O parto dela foi muito difícil e por falta de oxigênio ela tinha uma deficiência intelectual ao longo da vida dela. E para tentar melhorar, o pai dela pediu, solicitou uma intervenção cirúrgica que se tratou, na verdade, de uma lobotomia que acabou deixando mais sequelas ainda para ela na vida adulta. Então, vamos, por assim dizer, que a Rosemary foi. A gente costuma dizer que é um bode expiatório, né? Aquele que acaba pegando a carga da família, né? O que talvez tenha pegado uma carga maior da família. Caramba. A Kathleen Kennedy nasceu em 20 de fevereiro de 1920 e faleceu em 13 de maio de 1948, também filha daquele casal, etc. Faleceu aos 20 anos de idade em um acidente de avião na França. Agora temos o Robert Kennedy, conhecido como RFK, tá? Ele nasceu em 20 de novembro de 1925, faleceu em 5 de junho de 1968. É o 7º filho daquele primeiro casal. Serviu na Marinha, era graduado em Harvard. Ele foi senador candidato à presidência dos Estados Unidos. Entretanto, ele não chegou a ser presidente porque ele morreu assassinado por um imigrante palestino. Nós temos depois o Edward Moore, que é o Ted Kennedy. Nasceu em 22 de fevereiro de 1932, faleceu em 25 de agosto de 2009. Ele é o último filho, o caçula do Joseph, daquele casal, né? Ele foi advogado, ele foi reeleito por 7 vezes, senador dos Estados Unidos. Em 1969, ele quase morreu, porque o carro dele, ele estava dirigindo, do lado dele estava assistente dele, que era assistente política, das partes políticas, todo o trabalho político dele. O carro caiu de uma ponte, foi parar num lago, ele sobreviveu, mas ele ficou um tanto quanto atordoado, ela acabou vindo a falecer, tá? Então, isso aconteceu em 18 de julho de 1969. Embora ele tenha sobrevivido, ele acabou falecendo de câncer no cérebro. Depois nós temos o David Kennedy. Esse já não é irmão deles, tá? Ele vem a ser um primo. Ele nasceu em 15 de junho de 1955, faleceu em 25 de abril de 1984. Ele é o filho do senador Robert F. Kennedy, ele é um primo. Ele morreu com 28 anos de idade, devido à overdose de drogas. Temos a Arabella Kennedy, né, que nasceu em 23 de agosto de 1956, que é a primeira filha, aí já é neta daquele casal, daquele primeiro casal, né? É a primeira filha do John Kennedy e da Jacqueline, daquela Jackie Kennedy, né? E ela nasceu morta, né? Nós temos depois o John Kennedy Jr., ou John, né, que também é filho do John Kennedy, da Jacqueline, que nasceu em 25 de novembro de 1960, faleceu em 16 de julho de 1999. Era um jovem bem-sucedido, advogado, jornalista, editor. O seu aniversário de 3 anos coincidiu com a data do funeral do seu pai. Ou seja, o pai dele era o John Kennedy presidente, que faleceu naquele desfile. Lembrado, né, da história, né? Faleceu no desfile de carro e sofreu o disparo de arma de fogo e faleceu. O funeral do pai aconteceu no dia do aniversário de 3 anos dele. Olha as coincidências das datas. Esse John, né? Ele morreu num acidente de avião, se está bem lembrado. Ele estava junto com a noiva dele e a cunhada. Ele mesmo que estava pilotando e o avião sofreu um revés e acabou caindo enfim, não foi, acho que não sei se foi localizado, mas ele faleceu nesse acidente. E por fim nós temos o Patrick Kennedy,
que é o último filho do John Kennedy e da Jackie de Kennedy, né? E que também ele só viveu 2 dias. Após nascer, ele faleceu 2 dias, tá? Então, nasceu em 7 de agosto de 1963, faleceu em 9 de agosto de 1963. Aí eu coloquei as coresinhas para mostrar as coincidências das datas. Nós temos aqui um nascimento em 25 de julho, tá? Não vou mais falar ano, porque agora é dia e mês. Nós temos aqui um Tá. acidente de carro em 18 de julho, ou seja, uma semana mais ou menos de diferença, né? A gente considera que é muito próximo quando a gente considera que tem 7 dias de diferença, mais ou menos. Então, Entendi. no caso aqui, um nascimento, um acidente aqui em 18 de julho, um falecimento em 16 de julho. Todos parentes, tá? Isso que eu quero falar, são todos parentes. Nós temos aqui a morte do Joe Kennedy, em 12 de agosto. Temos a morte do Ted Kennedy, em 25 de agosto. E temos a nascimento e morte no mesmo dia da Arabella Kennedy, em 23 de agosto. E ainda em agosto, não tão próximo, tá? Nós temos o nascimento e falecimento do Patrick Kennedy, do bebezinho que não chegou a sobreviver. Depois nós temos o nascimento do John Kennedy em 29 de maio. Nós temos, muito próximo, né? 7 dias mais ou menos depois, 7 dias depois, o falecimento do Robert Kennedy. Nós temos o nascimento do David Kennedy em 15 de junho, tudo muito, muito próximo, né? Muito próximo, Agora, né? exatamente. Agora nós temos aqui o falecimento do John Kennedy, que é aquele presidente que foi assassinado em 22 de novembro, e quase coincide com o nascimento do Robert Kennedy, irmão dele, que foi em 20 de novembro, que também quase coincide com o nascimento do John em 25 de novembro. Tá? E por fim, temos aqui a Kathleen Kennedy, uma das irmãs, que nasceu em 20 de fevereiro, coincidindo com o nascimento, 22 de fevereiro, do Ted Kennedy, ou seja, muito próximo, né? E ainda temos as coincidências de fatos geradores de morte, né? Por exemplo, o John Kennedy morreu numa missão pilotando um avião. A Kathleen Kennedy morreu muito nova num acidente de avião na França. O Ted Kennedy sobreviveu a um acidente de avião, mas passou por um acidente de avião. E o John morreu num acidente de avião, ou seja, 4 membros, 3 dos quais morreram no acidente de avião. Morreram assassinados. O John Kennedy foi presidente dos Estados Unidos. O Robert Kennedy morreu assassinado também por um imigrante, né? E outros, assim, que não chega a ser assassinato, mas morreu de overdose de drogas, que é um primo. Então, assim, nós temos vários. Vou parar de compartilhar, porque já ficou. Eu acredito que já tenha ficado evidente que as coincidências de datas, né? Os casos difíceis de se lidar, né? Família grande é muito até bom porque você olha as datas e você vê muitas coincidências. E aí eu vou falar de outros casos, tá? Mas é só a família do Kennedy? Então, não é só a família do Kennedy. Nós temos outros casos, até famosos e mais antigos. E aí foi justamente essa pesquisa que eu fiz. Eu vou precisar só realmente ler. Deixa eu abrir aqui. Então, nós temos outros casos, por exemplo, do poeta, um poeta francês chamado Arthur Rimbaud. Ele teve uma carreira meteórica, ele começou a fazer sucesso aos 15 anos, tá? Os poemas, ele ficou famoso na França e ele encerrou rapidamente a carreira dele.
aos 20 anos de idade. Então, assim, e o que ele chama atenção? Chama atenção por quê? Aí vou trazer um nome, um grande nome da psicogenealogia, que é Anne Anselin Schutzenberg. A Anne Anselin Schutzenberg, ela é considerada a mãe da psicogenealogia, tá? Ela nasceu em Moscou, em uma família judia, mas cresceu em Paris. E lá em Paris ela recebeu a educação que a levou ao doutorado em literatura e psicologia. E ela, então, ela se debruçou sobre vários casos. Um deles foi desse poeta francês. Por quê? Esse poeta francês, ele dizia, aos 20 anos de idade, ele começou a ter uma confusão que parecia ser uma confusão mental, mas depois se entendeu que era uma confusão transgeracional. Ele afirmava que ele tinha nascido na cidade onde o avô dele nasceu. E ele afirmava que ele tinha servido no exército, no mesmo regimento, que na verdade quem serviu foi o pai dele. Aí, quando a Anne Nossa. Ancelan foi pesquisar a história dele, fatos traumáticos que podem ter acontecido, ela verificou que ele, o pai e o avô foram ambos abandonados pelos pais, pelo pai, né, na idade de 6 anos de idade. Então, aos 6 anos de idade, o pai dele foi abandonado pelo pai. E ele também Nossa. foi abandonado pelo pai. Por razões de guerra. Assim, não estou dizendo que foi abandonado, foi largado, mas assim, É. Uhum. necessidade de serviço. Naquela época havia guerra. E esse Uhum. fato, segundo ela, parecia ser um fato que acabou trazendo um certo transtorno. Ele era um gênio, né, poeta genial, Uhum. mas começou a apresentar uma série de problemas por conta desse trauma. Depois ela também analisou um outro caso de um senhor que caiu da escada, né? Um senhor que tinha caído da escada no dia 26 de outubro. E aí ele teve Uhum. algumas sequelas dessa queda e ele precisou se tratar, mas era assim, as sequelas não eram tão sérias, mas ele queria morrer por causa dessas sequelas. Uhum. Aí, investigando, se descobriu que 10 anos antes, no dia 26 de outubro, nada mais, nada menos do que foi o falecimento da esposa dele. Então, assim, o Nossa. acidente, o que que acontece ali, né? É como se tivesse ali uma memória do dia 26 de outubro. A gente não sabe, ele como viúvo, como é que ele estava levando, né, aquela situação de ser viúvo, Uhum. né? Provavelmente com alguma dor. Então, 10 anos depois, ele teve uma queda que não chegou a ser fatal, mas que deixou sequelas para ele a ponto dele querer morrer. Mas ele querer morrer, no fundo, trazia uma memória da perda da esposa dele no mesmo mês e no mesmo dia, tá? Cara. Outros casos são filhos de deportados, né? Pessoas, por exemplo, pessoas que durante a guerra precisaram ser deportadas ou porque eram judias ou por outras razões, né? Tiveram que se despedir dos filhos ou até nem conseguiram se despedir desses filhos. E tem um caso particular de Robert, que é um menino judeu de 14 anos, que quando o pai dele se despediu, ele gritou para ele: Não esqueças nunca que és um judeu. Ele nunca se esqueceu dessa fala do pai num momento tão sofrido. Apesar dessa Uhum. situação, ele não reviu mais o pai, ele cresceu, ele conseguiu trabalhar, ele se casou, ele teve uma filha. Essa filha, quando ela cresceu e conseguiu estudar, ela virou e falou para o pai: Eu quero morar em Israel. E aí ele Nossa. entendeu, falou assim: aquela frase está reverberando até hoje, né? E a minha filha vai fazer aquilo, a vontade do desespero que o avô gritou naquele momento que ele sabia que não ia mais me ver, né? Então, Uhum. e outros, assim, a Anne, né, Ancelan, ela também tratou de pacientes, durante muitos anos ela se dedicou a pacientes com câncer terminal. Ela observou, por exemplo, que numa moça que tinha 35 anos de idade, e essa moça ela era alegre, ela não trazia muita característica de um paciente, geralmente o paciente de câncer tem um certo ressentimento, ela não parecia ter isso.
Entretanto, havia uma história na família que a mãe dela, aos 35 anos, também teve câncer. E aí foi quando ela começou a desenvolver a tese de síndrome de aniversário. Ou seja, na mesma idade que um familiar, a gente pode vir a desenvolver algo. Que pode ser, no caso, por ser síndrome, geralmente é uma coisa não boa, né? Uma coisa que a gente considera não boa, uma doença, um acidente, enfim. E aí, uma outra médica começou a ver que também havia, num hospital que ela trabalhava, né? Ela verificou que em pacientes que apresentavam surto psicótico, aquela data do surto tinha relação com a, como é que eu vou dizer assim, com a data, com a idade que um familiar daquela pessoa tinha, que tinha sofrido uma internação, um acidente. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma menina, né, que quando criança, vamos dizer que o pai, aos 40 anos de idade, teve que se internar e ficou 2 meses afastado. Essa menina, quando cresceu, aos 40 anos de idade, mesma idade do pai, quando sofreu o acidente, ela desenvolveu um surto psicótico. Então, se observou que havia uma relação da idade do surto psicótico com a idade daquele familiar que tinha se afastado, entendeu? E gerado um certo trauma naquele núcleo familiar. Mas a gente vai também entender, vai ver que a lealdade, ela vamos dizer assim, que essa repetição ela não se dá somente entre familiares. Tem um caso que a Anne Ancelan traz no livro dela, no livro Meus Antepassados, que é da história da Lívia e da Maria, né? A Lívia e a Maria, elas eram amigas desde criança. Então, elas eram muito amigas desde a adolescência. E, sendo tão amigas, um dia a Maria se casou, a Lívia não se casou. E a Maria ficou grávida. A Lívia resolveu ter um filho, mesmo não se casando, né? Mesmo solteira, resolveu ter um filho, tá? O que aconteceu? A Maria faleceu no parto, no dia 27 de dezembro, de um acidente muito raro. A filha sobreviveu, mas a Maria faleceu. A Lívia, 6 meses depois, engravidou. Aquela coisa dela querer ter um filho também, assim como a Maria teve. A filha da Maria se chamava Marie Sylvain. E a filha da Lívia recebeu o nome de Sylvain Marie. Os mesmos nomes ao contrário. E aí o que aconteceu? Essa data de 27 de dezembro, ela ficou reverberando. Assim, 10 anos depois, a Lívia descobriu que tinha um câncer, ou fez a operação. Só que no ano anterior dessa descoberta, ela sofreu um acidente em 27 de dezembro. Ela teve que usar muletas durante 15 dias. E aí, no dia 27 de dezembro, ela começou a observar que acontecia um monte de treta com ela. Ela sofreu um acidente de esqui, enfim, até que ela começa a ficar num quadro até de depressão, do tipo, poxa, eu tenho um fantasma me perseguindo e eu quero. Aí ela procurou a Anne, que era psicóloga, né? E já conhecia essa questão das lealdades, né? Dos envolvimentos entre as pessoas. E ela começou a tratar, olhando para essa questão. Fizeram um genograma, eu vou explicar depois o que é, um genociograma, onde ela inseriu as datas mais eventos importantes, as datas, né? E verificou que a relação entre a Lívia e a Maria era muito forte, mas que a Lívia, como estava viva, ela tinha que enterrar a Maria. Ela não podia mais viver um luto interminável, né? A data de 20 de dezembro ela tinha que pôr fim a isso. Ela precisava. O que aconteceu? Aí voltando ao passado, quando a Maria faleceu, a Lívia não tinha ninguém com quem desabafar. Ela não conseguiu viver aquele luto. Não sei se dá para explicar. Era muito jovem, não conseguiu viver aquele luto.
E quando ela foi fazer a terapia, ela finalmente conseguiu liberar. Então, aquilo que era o não dito, aquele luto não vivido, ela conseguiu Uhum. chorar, sofrer e liberar o luto. E essa foi, vamos dizer assim, a cura, entre aspas, do caso, desse caso aí do 27 de dezembro, né? Ah, Bom, eu vou falar do meu caso, assim, bem curto, né? A gente pensa que não, mas comigo não, né? uhum. Eu descobri há pouco tempo, fazendo assim, traçando umas conexões. O meu avô, ele era servidor público, né? Que na época, Olha, o maquinista, ele era maquinista, ele era condutor de trem. Então, ele era servidor público, ele tentou se aposentar antes, mas só conseguiu se aposentar com 36 anos de serviço. O mesmo cara, tipo de serviço que eu vou conseguir me aposentar, mesmo querendo me aposentar antes também. Então, assim, gente, a gente vai percebendo que tem questões, e aí a gente vai começar a olhar, é porque a gente às vezes não tem o registro, mas quando a gente uhum, começa a olhar, a gente vai vendo que, mas espera aí, minha mãe perdeu 2 filhos, e eu perdi também. Teve dois abortos uhum, espontâneos, eu também tive. Aí você começa a ver que tem umas questões que são repetidas, né? E aí a gente fica uhum. naquilo, mas será que isso tudo, essa maldição, né, é familiar? E aí depois a gente vai ver que não é tanto maldição assim, né? A gente tem como ter uma outra visão sobre isso. E aí Uhum. muitos vão levantar a bola, né? E tem muita gente que gosta de levantar essa bola. Mas Freud não falava sobre isso. Falava, É, cada um falava, tá? falava. O livro Totem e Tabu, que é do Freud, tá? Totem e Uhum. Tabu. Tem um trecho que eu extraí, eu vou ler ele integralmente, tá? É curto, mas dá para você ver que ele entendia que havia um emaranhado entre gerações. O trecho é o seguinte: postulamos a existência de uma alma coletiva e que um sentimento se transmita de geração em geração, ligando-se a uma falta de que os homens não têm mais consciência nem a menor lembrança. Ou seja, ele já está falando o quê? De alma coletiva, ele está falando do sistema. É o sistema, o Exatamente. sistema, enfim. E de geração em geração, ele está falando do quê? Do transgeracional. Vai se transmitindo, Isso. né? Então, isso assim, é meio que um cala-boca de muita gente que fala que, mas na psicologia ninguém fala isso. Fala, tem. Uhum. É, tem, e Freud Uhum. sabia e estudou isso também. Ele só não se especificou nisso. Já um outro psicanalista chamado É. Moreno, que é o pai da sistêmica familiar, ele se debruçou mais sobre isso. Então, no final, Hum. nós somos menos livres do que acreditamos. Será que nós temos alguma liberdade nessa história? Né? Será que a gente consegue driblar essas questões? A gente nem sabe que questões são essas, porque É. a nosso passado familiar é muito extenso, né? O que nós sabemos é que o Uhum. que não foi dito, o que foi escondido como segredo pelos nossos antepassados, reverbera em nós muito mais do que nós imaginemos. Então, Uhum. medos complexos, né, que podem ir desde o incesto, traição, bastardia, que era muito comum, era comum, é comum hoje. Hoje a gente tem o DNA, mas o filho bastardo Uhum. era muito comum. Então, assim, Era. a injustiça contra os bastardos era muito comum. E não precisava chegar a ser tão complexo, mas, por exemplo, aquelas coisas que não eram ditas, né? Um pai que ficava desempregado. Como é que ele ia chegar em casa e falar para a família que ele estava desempregado? Um pai que ia à falência, como que ele ia comunicar à família? Olha, eu estou falido, né? Então, esses não ditos que eram sofridos em Uhum. silêncio, né? Eles acabavam funcionando como uma energia de fantasma familiar, né?
E ele ficaria rondando, esse fantasma familiar, ele ficaria rondando até que fosse visto, aceito, processado, compreendido e liberado, né? Caramba. E o que prova isso são os fatos recorrentes. A gente vê que na família do Kennedy, que talvez tenha uma origem bem antiga lá no rei da Irlanda, né? As guerras, né? Vamos dizer, muitos participaram da política, muitos, sim, muitos sofreram acidentes, muitos morreram jovens ainda, né? Imagina para um pai, para uma mãe ver o seu filho morrer jovem, é muito triste, É, né? Muito demais. triste. Então, esses fatos que se repetem, recorrentes, acidentes, tragédias, né? E tem uma frase da Ania Selan que fala que assim, a gente continua a cadeia das gerações e a gente paga as dívidas do passado. Enquanto não se apagou o quadro, né, a lealdade invisível vai nos impelindo a repetir, querendo ou não, a situação que pode ser agradável ou o acontecimento desagradável. E aí volta, mas como escapar desses fios invisíveis, né? Dessas triangulações, dessas repetições, né? Primeiro a gente precisa compreender o que acontece, né? A gente não tem as informações. Como é que a gente vai saber e vai ficar olhando, né? A gente não precisa muito olhar muito para trás, tá? Tem uma parte que a gente pode olhar para o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora nesse momento? Eu estou casada com quem? Eu tenho filho ou não tenho? Eu estou me dando bem com meu irmão? Ah, meu irmão se mudou para longe, né? E isso me deixou uma mágoa. Então você já começa a ver daí que na história da sua família pode ter acontecido um desligamento de alguém que foi para longe e acabou gerando uma mágoa, o que é muito comum, né, no Brasil, porque o Brasil é composto ou de imigrantes, né, que vieram de Portugal, de Espanha, de Itália e de outros países, né, se estou esquecendo, ou de pessoas que foram arrancadas de seus países, como os africanos, né? Então, assim, muito comum aqui a gente ter essa questão, as pessoas falam de síndrome do vira-lata, mas na verdade a gente tem uma questão transgeracional aí de, de familiares que nunca mais se viram, ou nunca mais viram a sua terra originária, né? E isso traz um sofrimento, sim. E quando esse sofrimento é olhado e quando a pessoa consegue até fazer aquela volta do tipo, vou visitar quem é afrodescendente, vou visitar a África, né? Ou então vou fazer parte de um grupo que trabalhe essa questão racial. Ou quem é descendente de português, italiano, consegue fazer uma viagem para a Europa e olhar para aquele local de novo. Ou se não consegue fazer essa viagem, consegue trazer alguns costumes, né? Vamos ouvir uma música italiana, vamos ouvir uma música portuguesa, né? A gente tem casas aqui em qualquer cidade aqui do Brasil que elas mantêm os costumes, né? E a gente nunca entendeu, às vezes, quando a gente é criança, a gente não entende por que meu pai me leva aquele show lá de tamanquinho, dança dos tamanquinhos, né, dos portugueses, né? Ou então me leva naqueles negócios de italiano lá, para que eu vou, né? Essa por incrível que pareça, é uma maneira saudável de tentar celebrar e, vamos dizer assim, honrar e desfazer boa parte desses nós, né, que ficaram sofridos nesse afastamento. Agora eu vou falar rapidamente do genossociograma, tá? Eu vou falar já mostrando, até porque eu demorei a começar, que é uma ferramenta maravilhosa, é usada em hospital, é usada na psicoterapia. Tem muita gente que não conhece, mas quem conhece usa e não se arrepende. O genossociograma é uma representação gráfica de um esquema familiar ou social, tá? Pode incluir amigos, mas geralmente inclui principalmente a família,
para representar eventos que sejam importantes, doenças que sejam importantes na família. Eu vou partilhar agora aqui os símbolos, né? Os símbolos, vou falar de alguns símbolos, não todos, tá? O homem no genograma é representado como um quadrado, a mulher como um círculo. Quando já é morto, a pessoa já é morta, coloca um X, né? Quando é casada, faz uma linha ligando um ao outro. Então, tem aqui um homem quadrado, um círculo aqui é uma mulher, né? Enfim, é ligado. Quando há um divórcio, tem uma cisão aqui nessa linha. Enfim, tem representação para aborto, tem representação para gêmeos, né? Os gêmeos têm uma ligação muito Caramba. forte. E tem representação também para o tipo de relacionamento. Então, uma linha em zigue-zague é um relacionamento conflituoso. Uma linha cindida, ou seja, que não tem mais continuidade, que se ela quebra, é um rompimento. Uma linha tracejada é porque é distante, é um relacionamento distante. Uma linha assim com tripla, né, o forte, né, bem forte, é um vínculo muito estreito. E essa aqui zigue-zague, mais muito estreito, é fundido e conflitual. Quando são duas linhas fortes, é uma aliança. Então, vou mostrar um genograma aqui, um exemplo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, esse aqui é um exemplo do. Você está vendo aqui o quadrado aqui? Tô O vendo. Michael, né? O Michael, que é casado com a Anne. Eles, embora tenham um vínculo muito estreito, mas tem uns tracinhos aqui que indicam algum conflito. Então, eles tiveram como filhas a Sally, o Paul, que já é morto, que está com X, a Anne também, aqui a mãe também já é morta, que está com X. Tiveram o Paul e tiveram o Edition. E aí, depois vão vendo, a Sally se casou com o Max, o Paul, já morto, se casou com a Megan, mas o Paul com a Megan, eles não tinham um relacionamento, a linha em zigue-zague, eles tinham um relacionamento conflituoso. O Edition com a Sarah, eles têm uma linha forte, que eles tinham um relacionamento estreito, e por aí vai. Aí a gente vai vendo. Por que isso é importante? Porque chega aqui na Elisa, por exemplo, Elisa aqui, ó, filha da Tina com o Tom, neta da Sally com o Max, e aí ela vai para terapia. E aí ela está com uma série de questões. Quando você olha o genograma dela, quando você começa a montar o genograma, que é um pouquinho trabalhoso, você começa a ver, ela tem uma identificação muito forte com o William, que é, na verdade, olha que interessante, é, na verdade, o segundo. Se bem que ele está com uma bolinha aqui, ele deveria estar com um quadrado. Se é homem, ele está com um quadrado. Que é o segundo marido da Tina. Não é o pai dela. Olha que interessante, né? E, na verdade, a mãe dela se divorciou do pai, que é o Tom, mas a Elisa gosta muito, que é a filha da Tina do Tom, gosta muito do segundo marido da mãe. Então, assim, você vai com isso, você vai, eu vou parar a partilha, você vai traçando um entendimento, e aí também coloca as datas, tá? E aí você vai vendo, é impressionante, você vai vendo que as datas são muito interessantes. Você vai ver muitas coincidências de datas. Bom, Sumiu? agora o que eu vou voltar a falar aqui, da síndrome do aniversário. Você está me vendo, Patrícia? Não, não tô te vendo. Deixa eu colocar aqui. Eu clico por... Vê se voltou agora. Eu parei a partilha, eu tô te vendo. Não sai não, que eu tô te Não. Não, não tô saindo, não. Eu tô tentando clicar vendo. em você para te ver, mas só tá Paty, tá você, mas não. Tá. Aqui, eu tô clicando em Alcione, sempre que eu clico em Alcione aparece para mim, agora não aparece. Então, isso tudo que a gente falou, a síndrome do aniversário, né? A gente observa nas famílias esses fatos traumatizantes que se repetem, enfim. A gente tem os recursos que a gente consegue, né? Mas quando a gente percebe que a gente está sendo bode expiatório de alguma coisa, e às vezes a gente demora a perceber, tá? Então, vamos dizer,
que um avô meu tenha traído a minha avó, tá? Vamos dizer que ele era Uhum. paquerador e namorador, e a minha avó, com isso, tenha vivido anos de uma mágoa silenciosa, tá? Uhum. E eu nem tenha conhecido o meu avô. Olha só, olha que coisa injusta, né? Eu nem conheci meu avô. É. Mas ele tinha esse comportamento que muito transtornava a minha avó, que ela ficava. E não sei porque, quando eu vejo a foto da minha avó, ela tá sempre com a cara fechada. E aí eu começo a perceber que eu Hum. também estou sempre com a cara fechada, as pessoas me falam isso, mas eu não, que isso não, que isso não, que isso. E quando de repente eu paro e vejo, realmente, eu tô quase sempre com a cara fechada. Eu estou trazendo uma questão que não é minha, mas era da minha avó com o meu avô. Quando eu Caramba. tomo consciência disso, é o que a gente costuma dizer, né? Que a gente vai voltando a assumir o nosso eu verdadeiro. A gente está vivendo uma vida, a gente acha que está vivendo a nossa vida, às vezes a gente está vivendo uma vida que não é a nossa. E aí, Caramba, complicado. aparentemente a gente está à mercê de uma teia de acontecimentos É. e vivências que não eram nossas, né? Mas de alguma maneira a gente veio nessa família, né? A gente veio Uhum. nessa família para tentar fazer diferente, né? E aí a Uhum. gente vai dizer, mas é só a família do Kennedy? Não, a gente viu outros casos e ficou muito claro que, Não, é. como diz aquele ditado, acontece nas melhores famílias, né? Exatamente, é. Aí eu vou trazer agora aqui, antes de encerrar, né, o papel importante da constelação familiar. Né? Eu mostrei o genograma, que é uma Uhum. ferramenta importante. Vou voltar a falar da constelação familiar, porque quando a gente não tem os dados, a gente não precisa dos dados na constelação familiar. Ah, porque eu ia até te perguntar isso. Eu falei, gente, me deu vontade de puxar lá atrás É, para ver quem foi o que aconteceu. Mas, isso, assim, no meu caso, fica difícil, porque os meus avós, por exemplo, todos já faleceram, né? O meu pai faleceu, então não sei mais nada de exatamente. ninguém, né? Aí fica muito difícil de você achar, né? Uhum, Mas que é muito intrigante, é. exato. Então, o que acontece? Quando a gente não tem a gente não tem os dados, é o que diz assim, não Uhum. precisa. Você traz o que está vivendo agora. Hum. Muito provavelmente o que você está Aham. vivendo agora, alguém viveu antes. Muito parecido. Uhum. Se não, você está espiando por alguém. Então você está numa situação que você não quer por causa de alguém que antes fez diferente. É o caso do avô que eu falei. Mas peraí, por que eu Aham. estou vivendo um relacionamento ruim se eu sou uma pessoa bacana? Por que eu Uhum. estou passando esse perrengue todo? Né? Aí que eu falo, acontece nas melhores famílias. Acontece com É. coisas ruins, acontecem com pessoas boas. Por causa da lealdade invisível. Dos Uhum. fantasminhas familiares, dessas questões todas que a gente acaba pegando para a gente que não são nossas. E Uhum. aí vem o papel da terapia sistêmica em si, né? E aí por isso que as pessoas Uhum. falam, mas eu estou indo ao psicólogo, eu estou fazendo a psicanálise. Mas você está olhando para esse esquema familiar ou até de amigo. Você viu que aquele caso da Lívia e da Maria, elas não eram parentes, mas elas eram É. tão ligadas que uma estava sofrendo por causa da outra, 10 anos depois. Uhum. Então, assim, É. o que eles chamam de lealdade invisível ou amor cego, quando a gente não sabe, mas eu estou sendo leal a quem? Na constelação, Uhum. aquilo aparece e mostra. E ali, aquilo ali, aí você fala assim, mas não tem, às vezes ninguém fala na constelação, não tem fala às vezes, né?
Uhum. Tem, às vezes, no final, quando o constelador percebe que tem um movimento, uma fala que pode ser falada, para melhorar, para começar a fazer um movimento, que esse movimento não é um movimento de corpo, é um movimento de alma, né? Aham. É um movimento que quando um faz, a alma coletiva começa a se movimentar também. E por isso Uhum. eu considero a constelação uma grande aliada do, da nossa vida, né? Para mostrar que É. a gente está identificado com alguém do nosso sistema, a gente está espiando porque o nosso avô não tratou a nossa avó bem, e aí a gente está vivendo uma vida Uhum. ruim, porque a gente está espiando por ele, a gente está pagando uma coisa por ele. E aí, quando a gente olha Uhum. para isso, a gente olha, compreende, processa e consegue liberar. Porque a gente se Uhum. movimenta, não pensa, o nosso ancestral vai se movimentar também. A energia dele Aham. está ativa. A energia de todos os antepassados está ativa. A energia deles não se apaga nunca, né? Uhum. Então, é isso que eu queria realmente falar. Eu vou falar uma frase aqui que é bacana, que eu peguei da Anne Ancelan, que é Uhum. a seguinte, tá? A fidelidade aos antepassados nos governa. A lealdade é a lealdade invisível. É importante tornar visível e ter consciência das lealdades familiares para poder reestruturá-la e viver a nossa própria vida. Então, a gente tem a condição, quando a gente olha, a gente para um pouco e olha, né, através dessas ferramentas tão bacanas, tão importantes, né? E hoje a gente já tem uma divulgação muito maior do genograma, da sistêmica familiar, da constelação familiar. Tem gente que trabalha com a sistêmica familiar e não gosta da constelação, só gosta do genograma. Uhum. Tem gente que não gosta do genograma, só gosta da constelação. Eu acho que todos são importantes. Lógico. Eu vou abrir para pergunta, não sei se eu interrompo a gravação. Até agora eu acho que eu consegui gravar. Você quer perguntar alguma Eu coisa não sei. pessoal ou alguma coisa que, se for pessoal, eu interrompo a gravação? Não, não tenho. Foi só me deu, como é que é? Me deu essa vontade de descobrir, de procurar lá atrás, mas eu não tenho mais como, né? Procurar lá atrás como é que foi para poder, sabe? Eu achei muito interessante, mas eu não tenho como mais pegar, né? Avós, bisavós, não tem como. Infelizmente, gostaria muito de saber, né? Sim, e aí nesse caso, é como eu falo, realmente você pega o momento atual, Uhum. se você levar ele para uma constelação, você vai conseguir a energia daquele antepassado que está reverberando, Uhum. daquele antepassado que eu digo, daquela vivência de antepassado, que está reverberando na Aham. sua vida agora, e que você gostaria de melhorar, de mudar ou de transcender, né? Vai ficar Uhum. evidente. Tá? O que pode Aham. acontecer, as pessoas dizem assim: ah, mas as constelações tem que fazer com um bom constelador, porque a constelação pode sair errada. A constelação dificilmente sai errada, tá? O que pode Uhum. acontecer é o constelador não conseguir orientar, não conseguir traduzir para você o que aconteceu ali, o que está acontecendo ali, Uhum. tá? Eu digo isso porque eu já passei por isso, tá? Eu participo de Entendi. algumas constelações, já fui constelada algumas vezes, e eu Uhum. hoje, com a experiência que eu tenho, na ocasião eu não tinha, eu consigo Uhum. identificar e dizer aquela consteladora, aquele constelador não soube interpretar o que era aquilo que estava se manifestando ali no campo. Então, é o que eu digo. Entendi. O máximo que pode acontecer é isso. Não vai piorar a tua situação. Uhum. Pode acontecer que, como ele não soube te conduzir, aquilo, o que está no teu campo vai aparecer, tá? Ele vai se abrir e Aham. vai aparecer. O que pode acontecer é você não entender, porque
não conseguiram te explicar corretamente o que estava se manifestando ali. Então, assim, é por isso que eu Entendi. digo, vale você fazer constelação? Vale. Vale você procurar Uhum. alguém que faça o teu genograma? Vale. Vale. Uhum. Né? E vale fazer a terapia tradicional? Vale. Eu acho, assim, muito melhor fazer uma terapia do que não fazer nada, né? É muito melhor você Exatamente. fazer algum movimento, porque o movimento ele sempre começa com alguém. Você vai começar fazendo um movimento, né? Uhum. E se você olhar para, às vezes parece que você não movimentou muito. Ai, mas parece que eu estou no mesmo lugar. Mas se você parar, é porque a gente é muito exigente, né? Quando se você olhar, eu falei, É. não, mas já mudou. Eu já estou dormindo melhor. Aí você começa a olhar, já não estou comendo tanta besteira. Eu já estou conseguindo. As Uhum. pessoas falam determinadas coisas, já não me atingem tanto. Peraí, mudou sim, né? É. Mudou sim. Verdade. Então é isso. Eu vou encerrar então por agora. Depois vou ver se a gravação ficou boa. Se tiver ficado boa, eu compartilho lá no grupinho. Tá bom, então. E depois você me conta o Tá, sonho no privado, tá, tá tá bom? bom. Pode deixar. Tá. Um Então até beijo, a obrigada. próxima. Um beijo e bom feriado para nós, né? Para nós. Obrigada para você também. Tchau. Tchau.